Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jorge von Zuben. É com muito prazer e muita alegria que vou apresentar para vocês o tema do Covid e a dor orofacial, puxando um pouco para DTM e dor orofacial. Agradeço o convite, fico muito feliz em você estar aqui me assistindo, você que está participando desse nosso 15º Congresso de Dor Orofacial dentro do Congresso de Cefaleia. Então, vamos ao meu tema? Vamos, então, discutir aqui as possibilidades. Então, vamos iniciar essa discussão mostrando de cara esse sistema de medo, estresse, incerteza que a pandemia nos trouxe. Essas emoções negativas, esse imprevisível e angustiante sistema, né, que eu posso dizer isso, está desencadeando algumas respostas de antecipação no ser humano. E essas respostas antecipatórias, elas nem sempre nos trazem benefícios adequados. Então, o que eu posso dizer para vocês? A gente pode mostrar que certamente essas possibilidades, elas criam uma cascata de proteção via sistema nervoso central. Isso, uma das respostas pode ser o quê? Um aumento, uma amplificação de ameaça e amplificação de alerta de risco visando a minha dor, por exemplo. Então, eu tenho dor, muitas vezes, a ampliação de dor como uma resposta via sistema nervoso central. Veja que como é maluco entender um pouco disso, mas ao mesmo tempo ele é brilhante para nos explicar essas possibilidades que eu tenho de aumentar ou não a minha resposta dolorosa diante da pandemia. E quando o desfecho, veja que interessante, ele é previsível, ele já é conhecido, nós podemos atenuar a dor. E esses estudos foram mostrados com indivíduos que sobreviveram à Segunda Guerra e à crise da febre amarela. Então, quando você tem um desfecho positivo, você já tem uma possibilidade melhor. Então, esses pacientes, entre aspas, se eu posso falar, ele vai sofrer menos. Mas nós estamos com estímulo prolongado de pandemia. E esse estímulo prolongado está trazendo para a gente situações indesejáveis. E uma delas, que é fisiologicamente que ocorre, de instinto de preservação, chamado o quê? Sequestro da amígdala. Portanto, nós temos que entender que somos bombardeados pelo VATOP, visão, audição, tato, olfato e paladar, ok? Então, se eu tenho esse bombardeamento, né, se eu posso falar assim, se eu tenho esse bombardeamento da pandemia, do Covid, do medo, da angústia, o que está acontecendo comigo? Eu estou interpretando de que maneira? Eu interpreto a Covid, eu interpreto tudo isso através do meu sistema de rastreamento. Então, a nossa amígdala, o sistema nervoso límbico, ela vai rastrear diante das suas ameaças que você já teve na vida, das suas emoções, etc. Eu não sei qual é a sua, mas a sua amígdala, ela vai trazer uma resposta para você inconsciente. E essa resposta, infelizmente, se eu olho o Covid, eu tenho uma angústia, eu tenho medo, eu tenho um desfecho desnecessário, eu tenho uma angústia muito grande, eu não sei o que vai acontecer comigo, automaticamente o sistema nervoso central cria um gradiente de bloqueio do seu instinto, do seu nível racional. E a gente aflora instinto, ou seja, quando eu afloro instinto, eu fico à mercê do meu inconsciente. Então, o nosso córtex, principalmente, vou trazer isso para vocês, nós poderíamos abrir N situações, né? Não só essa, eu estou trazendo do córtex, mas N situações vividas, essas situações, sim, permeadas pelo aumento, né, ativação exacerbada do sistema nervoso autonômico, alterações importantes de comportamento, esse nosso eixo, hipófise, hipotálamo, adrenal, culminando em diversas situações inadequadas, vamos trazer um pouco aqui cortisol, adrenalina, mas o que é mais importante desse desfecho? O mais importante é que eu apresento-me para o mundo, diante da pandemia, diante de tudo isso, como? Com alterações de neurotransmissores importantes, eu tenho uma alteração de apertar dente, eu tenho uma alteração de bruxismo do sono, alterações no sono importante, tudo isso gerando um gradiente inadequado de comportamento, de reações dos seres humanos. Eu posso colocar aqui agressividade exacerbada, medo exacerbado, estresse exacerbado, ansiedade e depressão. E aí, quando a gente está diante de um sistema desse todo, agora eu trago para a pandemia, a nossa famosa DTM. E a gente entende que essas questões psicológicas e emocionais são capazes de desenvolver esses eventos, culminam em altos níveis de estresse via cortisol, adrenalina, e esse final da cascata ela pode ser o quê? Vasoconstrição muscular, resistência vascular, aumento de pressão arterial, alterações renais,
alterações completas, sistêmicas no indivíduo. E a gente finaliza pensando em DTM com todos esses eventos perpetuando o sistema neuromuscular. E já já a gente vai ver como que isso se apresenta no dia a dia clínico do ser humano. Como que tudo isso apresenta, né, clinicamente esse aumento que todos vocês têm percebido, né, um aumento expressivo de pacientes com DTM nos nossos consultórios. Isso vocês vão de convir comigo, correto? Já mostraram a relevância da catastrofização, da ansiedade, depressão em pacientes com esse desfecho de DTM, principalmente DTM crônica. E mais uma vez enfatizando que essa relação estabelecida entre DTM, possibilidade de DTM muscular, cansaço funcional e essa elevação de ativação límbica neural, ela é um dos pilares para se manter o paciente ou aflorar esse paciente com dor miofacial. E espero que tudo isso esteja fazendo sentido para você. E mostrando também essa relação de bruxismo do sono e apertamento dental em vigília, tá, gente? Esse ADV aqui, ó, apertamento dental em vigília. Tudo isso está à mercê desse aumento de impulso simpático. Isso está perpetuando distúrbios do sono, insônia principalmente, alterações completas do nosso relógio biológico, sono-vigília. Todas as revisões sistemáticas já mostraram que esses aspectos de ansiedade exacerbada culminam em possibilidades de bruxismo do sono, o que dirá agora com os apertamentos dentais em vigília. Então, esse apertamento em vigília, alterações importantes do sono, ela está 100% à mercê dos nossos consultórios através dos nossos pacientes. Né? Isso que a gente tem que trazer à nossa luz, saber que isso é uma verdade. Eu gosto muito de falar para vocês que estão me assistindo, vamos aprofundar isso, vamos trazer esse conhecimento para os nossos pacientes, porque a pandemia, já estamos há 6 meses da pandemia. Quando nós falávamos em março das possibilidades de DTM, de doenças neuropáticas, respostas que nós vamos ver daqui a pouco, esse nível todo já se sabia antes de tudo isso. Esses níveis de estresse amplificam em 6 vezes mais chance de eu manter o meu dente em apertamento, gente. Então, é muito grande esse desfecho. E para ajudar um pouco mais, né, se eu posso falar assim, para ajudar um pouco mais, olha esse estudo que o professor Antônio Sérgio Guimarães, aliás, recentemente discutiu com o nosso grupo aqui no Experts, no nosso Telegram, ele mostrou com muita capacidade, esse estudo da regulação inconsciente desses pacientes. Ou seja, já foram demonstrados que existem fibras neonatais em nível de masseteres e músculos temporais. E essas fibras neonatais, elas têm um comando o quê? Autonômico. Ou seja, eu estou à mercê hoje de um input, de uma exacerbada excitação periférica. E essa excitação eferente, ela traz apertamento em vigília, ela aumentou a cefaleia, ela aumentou as dores de dente. Então, pandemia e regulação inconsciente de músculo, eles fazem 100% esse link que eu quero mostrar para vocês, mais ou menos, se eu posso chamá-lo assim, de ciclo de contrações involuntárias na pandemia. Talvez seja essa a intenção que eu tenho aqui, de fechar a ideia disso. Ou seja, enquanto a minha amígdala límbica estiver em alerta, mostrando perigo, a liberação de cortisol e adrenalina nas alturas, promovendo estresse, ansiedade, predisposição à dor, o inconsciente excitatório via autonômica, gera sono não reparador, baixo limiar de dor, alterações comportamentais e, além de tudo, para agregar contrações involuntárias permanentes em masseter temporal, é óbvio que o desfecho não pode ser outro. O paciente vai apertar mais dente, o paciente vai ficar mais angustiado, eles estão abarrotando nossos consultórios. Mas eu insisto, não adianta a gente só instalar as placas interocruzais, a gente precisa conversar com esse indivíduo, nós precisamos trazer à luz da possibilidade real desses indivíduos. Não deixe de instalar suas placas interocruzais, estou falando disso não, pelo contrário, nunca se instalou tanta placa. Mas
bate um papo, dá uma aulinha para o paciente, traz essa educação psíquica de dor para o paciente, isso é muito importante. Insira o seu paciente nesse contexto para que ele possa fazer parte integral do seu processo. Segunda parte da apresentação, dor crônica. Falamos da DTM, mas aqui da dor crônica falaríamos por N momentos a mais. Mas olha a publicação de 2020, agora de outubro, acabou de sair. Aliás, nós estamos em outubro de 2020. Nós estamos há 6 meses de período de pandemia no Brasil e no mundo. E olha as possibilidades que se abre isso. Aqui, possibilidades neuropáticas, possibilidades neurológicas, as internações subsequentes, esse tempo de ventilação, de mobilização dos pacientes, as frequentes comorbidades que vão aparecer, dores agudas, as reabilitações, as mudanças, os desafios comportamentais que nós estamos fazendo com o isolamento físico e social dos nossos familiares. Tudo isso não é fácil de se entender. E muitas vezes, quando eu visto o jaleco de psicoterapeuta, é muito complicado a gente também passar esse conhecimento para os nossos pacientes. Mas olha a importância de entender disso. Entender de que o Covid-19 ele é um vírus. Ele vai se apresentar assim como um herpes zoster, como um Zika, como um HIV. Ele vai deixar uma sequela, meningo, né? Chama de meningoencefalites, neuropatias importantes periféricas dos nossos pacientes. E olha o que esse colega médico traz, essa relação da lesão neuropática, a possibilidade de termos lesões neuropáticas à distância, de tempo com o Covid-19. E esse caso foi mostrado, o paciente com 8 dias de Covid já apresentando herpes zoster. E olha que o paciente desenvolveu uma dor sinusal, desconforto na pele, hiperalgesia, alodinia, dor de dente. E o desfecho de tratamento ele pode ser X. No caso aqui do colega médico, ele sugeriu o Valtrex, 1 grama, pomada de lidocaína e gabapentina. E aqui a gente pode extrapolar o tratamento também para N possibilidades, né, de opioides, antidepressivos, não sei qual é a nossa possibilidade, mas depois nós estamos aí, depois abertos às discussões, às possibilidades. Mas o que eu falo é entender que o Covid-19, ele ampliou as possibilidades musculares, mas ele também está deixando sequelas neuropáticas dos nossos pacientes. Sim, o paciente pode, daqui a um tempo, apresentar dor no seu consultório. A gente não sabe nem o porquê. Mas o simples fato, desculpe se eu posso falar assim, gente, pelo amor de Deus, o simples ocorrido de ter sido acometido e sensibilizado pelo Covid, ele pode ter apresentado essas lesões orais de gengiva, rush cutâneo, né, a gente chama de enantemas orais. Ele pode apresentar lesões na face importante, tanto pacientes idosos como pacientes infantes. Olha que importância a gente saber disso. Olha a importância da gente poder entender essa relação bidirecional entre o Covid-19 e a dor orofacial, que é aquilo que nos une, né? Esse maravilhoso congresso, essas maravilhosas palestras, esse tema não deveria ter sido ficado de fora, e eu agradeço o pessoal da comissão científica de ter me agraciado de poder ter falado isso com vocês. Tenho percebido, sim, que a DTM e a dor orofacial, elas estão sendo vítimas da pandemia. Então, a gente não pode deixar isso de se aprofundar. É o papel nosso importante como profissionais da área de saúde. Lógico, eu dei uma pincelada para vocês, mas eu tenho certeza que, como eu falo com meus grupos, eu consegui acender uma luz vermelha no fim desse túnel do Covid e dor, para que a gente possa ter união nessa nossa força-tarefa, a dor orofacial, a cefaliatria, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, toda essa equipe de enfermagem, tudo isso importante que se una, né, esse complexo, essa força-tarefa, para que a gente possa transpor a pandemia de uma forma mais adequada e mais digna. Fica aqui o meu muito obrigado, minha gratidão por ter vocês aqui me assistido por esses 20 minutos. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço e bom congresso a todo mundo.